Olá, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. O meu nome é Darlene, eu sou professora da classe dos juniores da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau. A revista que nós utilizamos, como vocês sabem, é da CPAD e o tema desse trimestre é Vitórias do Povo de Deus. A lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição de número 4. E o título da lição é O Dia em que os Luminares Obedeceram. O texto bíblico você vai encontrar no livro de Josué, no capítulo 10, do versículo 1 ao 14. E qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Nós vamos ensinar para os nossos juniores que a obediência é o critério para nós obtermos as respostas para as nossas orações. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que se eu quero que Deus me ouça, se eu quero que Ele me atenda quando eu oro, primeiro eu preciso ouvi-lo e eu preciso atendê-lo. Fazer aquilo que é a boa, perfeita, a vontade de Deus na minha vida. E como é que eu vou saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida? Através da palavra de Deus. E as dicas de louvores que eu trago para vocês, professores? As dicas de louvores, eu fiquei procurando para ver um hino que falasse sobre a nossa história de hoje, sobre Josué, os luminares, que falasse sobre oração também. E daí eu me lembrei, professor, de um corinho muito antigo, que eu tenho certeza que muitos de vocês já cantaram ele, que diz o seguinte: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, 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 e o fogo desceu, desceu, desceu. Josué orou, e o sol parou. Talvez você conheça com uma alteraçãozinha nas palavras, mas eu achei que é um hino perfeito, ele é pequeno, é um corinho bem fácil de aprender. Se caso você conhece ele com a letra um pouco diferente, você ensina os seus alunos dessa forma que você conhece. Se você não conhece, professor, eu vou deixar o link desse hino no material de apoio. Só que eu já vou avisando que é uma versão bem antiga. Não sei se foi o primeiro cantor a gravar ou provavelmente foi um dos primeiros que gravou. Então é bem antigo, mas aí você muda um pouco o ritmo, faz mais aceleradinho o ritmo de corinho, que eu tenho certeza que os seus alunos vão gostar também. Além de ser uma letra muito bonita, que fala sobre oração, fala do poder que há na oração de um crente fiel, que é o tema da nossa aula de hoje. O outro hino que eu trago para vocês, professor, é do cantor Lázaro, e o nome do hino é Pense em Jesus. Esse hino eu escolhi para estar cantando com os meus alunos durante todo o trimestre, porque ele fala justamente sobre o tema do trimestre, ele tem falando sobre vitórias, né? Os professores que acompanham a gente no grupo do Facebook, eles viram a postagem, já logo começou o trimestre, eu já coloquei a sugestão. Então eu fiz um cartaz. Quando eu consigo escolher um hino que eu possa cantar o trimestre todo, eu geralmente faço um cartaz que é para ajudar os alunos a aprenderem. Então eu coloco ele pendurado no meu quadro e daí eles vão aprendendo, e esse hino eles gostaram muito. Eu acho que a maioria nessa idade eles não gostam muito de cantar, mas esse aqui eles gostaram bastante. Eu fiz só uma alteraçãozinha na letra do hino que eu quero mostrar para vocês, que é essa terceira parte do hino. Na letra original do hino vai dizer, pense em Jesus quando for trabalhar. Só que eu coloquei quando for brincar, eu só troquei o verbo de trabalhar por brincar. Porque a nossa classe é de criança, então para vir bem de encontro com a realidade deles mesmo. E a quarta parte do hino, que é muito voltada mais assim para adultos, eu tirei. Então eu deixei só a primeira parte, a terceira e a primeira, a segunda e a terceira para cantar com as crianças. Esse cartazinho, assim, do jeito que ele está feito, o meu ele ficou em preto e branco, mas aqui atrás era para aparecer troféus, né? Só que eu coloquei no material de apoio colorido, então se você quiser imprimir e colocar para os seus alunos poderem ver e aprender a letra, daí vai estar coloridinho no material de apoio, tá? Então, esses são os hinos que eu tinha para passar como sugestão para vocês para essa aula de número 4. Vamos ver, para o memorizando, professor. Para o memorizando, eu trago a seguinte sugestão para vocês. Você vai precisar, professor, de folhas de ofício. Não precisam ser folhas novas, pode ser reutilizada mesmo, porque você vai colocar essas folhas no chão. E o que eu fiz? Eu imprimi, porque eu não consegui desenhar de um jeito que ficasse bonitinho, eu imprimi pezinhos. E dentro deles eu coloquei partes do versículo.
O versículo da nossa aula de hoje ele é um versículo pequeno, então se você quiser, você pode colocar uma palavra em cada pezinho. Além do versículo com os pezinhos, você vai precisar de 2 folhas. Você pode pegar 2 folhas inteiras assim, ou você pode desenhar 2 círculos ou fazer 2 quadrados e vai separar eles. Você vai precisar de fita durex porque você vai fixar o versículo no chão como se fosse uma trilha de pegadas, na ordem certa do versículo. Chegou no final, você vai colocar esses 2 círculos, ou 2 quadrados, ou 2 retângulos, uma folha inteira, vai colocar um do ladinho do outro. E daí você vai precisar também confeccionar, professor, cartões. Cartões para que as crianças saibam como que elas vão andar sobre essa trilha. E daí eu coloquei assim, recitar o versículo saltando com o pé esquerdo, recitar saltando com o pé direito, com os 2 pés, andando de costas, saltando como sapo, saltando com os 2 pés e com as 2 mãos encostadas nos pés e por aí vai. Eu coloquei vários assim. E aí você vai precisar de uma caixinha ou de uma latinha como essa daqui para colocar dentro. Então você vai trazer os seus alunos para perto do versículo e vai deixar que eles leem umas 2, 3 vezes para que eles possam se familiarizar com o versículo. Depois disso, então você vai dizer para eles, tá, agora vocês vão andar sobre a trilha recitando o versículo, mas vão retirar um cartãozinho daqui para saber de que forma que vão andar. Então a criança vai tirar um cartãozinho e um por vez vai saltar, vai andar sobre a trilha e quando chegar no final da trilha, que terminar de dizer o versículo, vai dobrar os joelhos. E aí depois vai para o final da fila de novo. Você vai fazer quantas vezes você achar necessário, quantas vezes o seu tempo permitir. Mas é importante que eles consigam memorizar esse versículo. Depois, para fazer o teste para ver se realmente eles memorizaram, você pode fazer uma atividade com eles, que é opcional, professor. Você vai fazer 2 joguinhos de pezinhos de novo, com as partes do versículo escrita. Vai separar a sua classe em 2 equipes, vai entregar um joguinho para cada um, vai pedir para eles montarem na ordem certa e depois você passa para ver se eles montaram corretamente. Caso você não queira fazer novamente os pezinhos, você pode também fazer o seguinte, se você tem quadro na sua sala, você pega o canetão e diz para as crianças assim, agora um por vez, vem até o quadro e escreve uma palavra do versículo, mas não pode ser uma palavra aleatória, tem que ser na sequência. E eles adoram escrever no quadro, essa eu faço bastante, os meus gostam muito. Então você tem essas opções para fazer essa parte da memorização do versículo. Logo após, a gente vai explicar o porquê que a gente escolheu o formato de pezinho. Mas por que, professora? Geralmente, quando a gente fala de oração, a gente usa formato de mãozinha, mãozinha junto, mãozinha só assim, né? Mas nós utilizamos o formato de pé porque a nossa aula não está falando somente sobre oração, mas ela está falando sobre obediência também. Então, nós vamos explicar para os nossos alunos que obediência nada mais é do que andar nos passos de Jesus. Viver, pensar, agir como Jesus. Ah, mas isso é difícil, professora. É difícil, mas a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, que as pessoas possam ver em nós a diferença. Se eu agir dessa maneira, em obediência, com certeza Deus terá prazer em ouvir e atender as minhas orações, que é o que a gente quer. A gente quer que Deus ouça e atenda as nossas orações. Dessa forma, nós teremos uma oração de poder, uma oração eficaz. Mas oração de poder eficaz, como assim, professora? Oração de poder eficaz é aquela que é atendida. Simples assim. Essa é a oração de poder, aquela que Deus ouve e Deus atende. Então, feita essa parte, explicada essa parte da memorização, professor, então nós vamos para a próxima etapa. E para essa próxima etapa, professor, eu sugiro você fazer uma dinâmica com seus alunos, que se chama a brincadeira da obediência. É uma brincadeira bem divertida e ela vai ajudar eles a memorizarem o objetivo da nossa aula de hoje. Então, como é que vai ser e o que você vai precisar para essa brincadeira? Você vai precisar de uma bolinha para cada 2 alunos seus. Tem que ser uma bolinha dessa de borracha? Não, pode ser uma bolinha de ping-pong, pode ser aquelas bolinhas de piscina de bolinha, se você tiver, mas tem que ser uma para cada 2 alunos seus. E o que mais que você vai precisar? Dos seus alunos.
Então, você vai dividir a sua classe em 2 grupos e vai pedir para que eles façam 2 filas, uma de frente para a outra. Vai pedir para que eles fiquem a uma distância de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, não muito afastados. E vai pedir para que eles se sentem. Um aluno tem que ficar de frente para o outro amiguinho que está na outra fila. Depois que eles se sentarem, você vai pegar uma bolinha e vai colocar no centro entre 2 alunos. E até o final você vai fazer isso. Professora, se eu tiver número ímpar de alunos, o que eu faço? Aí a gente vai fazer um revezamento. E você vai explicar assim para os seus alunos. Meus queridos, essa brincadeira se chama brincadeira da obediência. Então, vocês vão ter que obedecer todas as ordens da professora. Quando a professora disser oração, vocês vão juntar as mãozinhas, sentadinho onde eles estão. Junta as mãozinhas. Quando a professora falar aleluia, ou glória a Deus, aquele que você quiser, eles levantam as 2 mãos. Quando a professora falar joelho no chão, vai encostar as 2 mãozinhas no chão, sem colocar a mão sobre a bolinha. E quando você falar, professor, bolinha, os 2 alunos vão tentar pegar a bolinha. O que pegar primeiro a bolinha da dupla, esse é o vencedor. E você vai repetir a brincadeira, eles vão gostar bastante dela, tá? E depois você vai explicar, né? Porque toda brincadeira, toda dinâmica que a gente faz dentro de uma classe da EB, ou seja, o cultinho infantil, ela tem que ter um objetivo e tem que ser relacionado com a aula que a gente está dando para os nossos alunos. E aí você vai reforçar. Então, meus queridos, vocês perceberam que para vencer nessa brincadeira, vocês tiveram que prestar bastante atenção na professora, em cada palavrinha que a professora dizia? Eles vão dizer, sim, nós percebemos. Quem prestou atenção, rapidinho conseguiu pegar a bolinha. E os que estavam mais desatentos, não conseguiram pegar. Da mesma forma, funciona com Deus. Quem está ligadinho com o céu, que está ligadinho com o Senhor, esse vai receber a resposta da sua oração. Então, da mesma forma que eu quero que Deus me ouça e me atenda, eu tenho que ouvi-lo e atender aquilo que Ele pede. Tá ok? E daí você explica do seu jeito para os seus alunos, mas de uma forma que eles consigam compreender bem aquilo que nós estamos querendo passar para eles. Caso você tenha alguma dúvida na realização da dinâmica ou não foi claro o suficiente para você entender, eu vou deixar o link da onde eu tirei essa ideia dessa brincadeira que está no YouTube, tá? Então, a professora, ela mostra na prática a brincadeira. Então, aí você assiste ali, eu tenho certeza que você vai entender direitinho. E se você não tiver nenhum tipo de bolinha, faça uma bolinha de papel para cada dupla, ou uma caixinha, se você tiver caixinha de remédio, de leite, pode usar esse tipo de material também. Aquilo que você tiver que estiver ao alcance seu, tá? Mas não deixe de fazer, que eu tenho certeza que os seus alunos vão gostar. Após isso, nós já vamos entrar com a nossa história de hoje. E aí você vai explicar para eles. Pois é, a nossa história de hoje é sobre um homem que ele era tão ligadinho com Deus, ele fazia de tudo para fazer tudo certinho conforme as ordens de Deus, ele procurava fazer tudo conforme Deus mandava. E por ele ser assim, um dia ele fez um pedido, mas um pedido, uma oração. Ele pediu algo impossível aos olhos humanos, não só naquela época, para a gente também é algo impossível. Mas por ele ser tão obediente, tão temente a Deus, Deus ouviu a oração dele e atendeu na mesma hora. Então nós vamos descobrir agora que homem que é esse e que oração que foi essa que ele fez. Então, para o momento da história, professor, eu trago uma sugestão para vocês, mas na internet a gente encontra algumas maquetes, materiais muito bonitos, mas a que eu trouxe para vocês é essa. Então, eu vou usar o meu flanelógrafo. Eu vou precisar, com certeza, de uma lua e de um sol. Tem que ter. Você pode fazer de papel, de EVA, como eu fiz, mas tem que ter a lua e o sol. Para representar a cidade de Gibeão, eu vou usar essas figuras planas de casinhas que eu tenho. Já usei para várias histórias também. E os personagens? Eu fiz aqui os 5 reis. Fiz também aqui esse para representar o rei de Gibeão, né? Da cidade de Gibeão. Esse personagem aqui, ele é todo feito em EVA, parte de baixo, todo o corpinho, todo feito em EVA. Fiz aqui o Josué e fiz também os soldadinhos para representarem o exército de Israel, esses aqui. Aí, para representar o exército inimigo, o que eu posso fazer? Você pode fazer personagens também, ou eu já fiz isso para outras histórias também.
é usar essas figuras planas, essas figuras aqui, que são, na verdade, silhuetas, né, de personagens. Aí você deixa sanfonadinho em pé e coloca atrás, para simbolizar o exército. Você não precisa fazer o exército de Israel, você pode fazer ele só de papel assim, você pode utilizar boneco só para representar os personagens principais, como o Josué, o rei de Gibeão e o rei de Jerusalém, o Adonizedeque. Aí você faz só esses três, se você quiser. Ou você pode fazer todos os personagens como eu fiz, você pode estar reutilizando os bonecos que você já tem, mas eu quis trazer esse porque é diferente do que eu já trouxe aqui, né? E esse daqui, caso você não tenha como ficar guardando material para ficar reciclando e fazendo bonecos, você pode utilizar o EVA para fazer tudo. Eu vou disponibilizar no material de apoio o molde desse soldado aqui. Todos os soldadinhos são iguais, eu só mudei a cor da barba, mas eles é o mesmo molde que faz todos eles. Através desse molde, professor, você vai conseguir fazer todos os demais, que daí é só desenhar o cabelinho, a barbinha. E como é que faz o corpinho? Você vai recortar essa parte aqui, que ela aqui ela é redondinha, você vai recortar 2 vezes, vai colar aqui nas bordas, menos na parte de baixo. A parte de baixo você não vai colar. Dentro você vai colocar, pode ser sacola plástica, pode ser papel. Eu usei fibra porque eu tinha em casa. É só para dar uma estufadinha no corpo dele que você vai colocar, mas você não vai preencher tudo. Você vai colocar um tanto mais ou menos até aqui. Aqui você vai deixar espaço porque você vai colocar um peso dentro. Eu coloquei argila. Aqui na minha cidade a gente compra argila, uns pedaços assim, sai R$ 2,50, R$ 3 e você não vai usar ela inteira num personagem. É só uma bolinha mesmo, só uma pedrinha que você vai fazer, vai colocar dentro do pacotinho plástico, vai enrolar, fechar bem com fita durex e vai colocar aqui dentro. A parte de baixo aqui, você vai recortar depois que ele já estiver cheinho. Aí você encosta na placa do EVA, recorta, risca e depois recorta. Por que você vai fazer isso depois? Porque alguns a gente acaba enchendo um pouco mais, outros um pouco menos. Às vezes a pedrinha da argila você faz um pouco mais larguinha, outra mais magrinha. Daí assim você não vai desperdiçar o EVA. Então, depois de estiver cheio, daí você coloca, risca ali e recorta, cola a parte de baixo, depois cola os pezinhos. Então, o molde desse vai estar lá, dos reis não vai estar, mas esse vai estar. E aí vai estar o passo a passo dessa parte aqui, que eu acho que é a mais complicadinha para fazer. E aí você vai conseguir fazer ele certinho. A minha chuva de granizo é essa nuvem aqui. Deixa eu cuidar para não desabar tudo. Isso aqui é aquele fio de barbante, algodão, fiz bolinhas e fui colando. Essa nuvem aqui eu já usei para representar a chuva de maná que Deus mandava ao povo no deserto. E nessa história aqui vai ser a chuva de granizo, que diz a Bíblia, foi a que matou mais os inimigos naquele dia, mais do que a espada, né? Então aqui só para representar, para as crianças entenderem direitinho. Então essa é a minha sugestão de recurso para você. Eu espero que você goste e que você consiga confeccionar também os bonequinhos ou aquilo que você achar necessário, ou como eu já disse, reutilize aquilo que você tem, tá ok? Então, depois do momento da história, chega o momento das atividades, né? E é sempre interessante a gente fazer algo que chame a atenção da criança, que seja algo divertido, tá? Então, por isso que eu sempre procuro trabalhar com jogos com eles, porque quando eles são mais jovens, geralmente a gente faz mais trabalhos manuais. Então, quando chega nessa idade, que é de 9, 10 anos, eu procuro fazer jogos realmente para que eles reflitam sobre a história que foi contada, para que eles procurem mentalizar o que foi ensinado para eles, tá? Então, o primeiro jogo que eu trago para vocês é um jogo bem antigo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, hoje eu estou falando bastante sobre antiguidades, né? Hino antigo, jogo antigo, mas é um joguinho que eu acredito que muitos de vocês brincaram na infância, que é o jogo Pega Varetas. Então, eu comprei o meu jogo, eu não fiz, porque aqui eu consigo comprar por R$ 2,50, R$ 3. Então, eu comprei 2 joguinhos desse daqui. Mas se na sua cidade não tem, ou é muito caro para você comprar, você pode estar confeccionando com aqueles palitos de churrasco e para colorir você usa tinta guache. Eu vou deixar um vídeo também no material de apoio que ensina a fazer, mas é bem simplesinho. As regras do jogo são a mesma do jogo Pega Varetas, só que a gente vai acrescentar são perguntas sobre a lição, sempre, né? Então, você vai dividir a sua classe em 2 grupos e colocar eles em volta da mesa. Você vai pegar o joguinho,
aqui eu tenho 2 jogos, mas você pode fazer com um jogo só, e vai soltar as varetinhas na mesa. Então, uma varetinha vai cair por cima da outra, vão cair tudo espalhadinho. Aí, como é que vai funcionar? As equipes vão tirar a sorte para ver quem vai começar primeiro. Decidida essa parte, você vai se direcionar à equipe vencedora, que vai começar, e vai fazer uma pergunta. Se a equipe acertar, então um aluno da equipe vai tentar pegar uma varetinha com todo o cuidado, porque ele não pode movimentar as demais. Se ele movimentar, a equipe dele não vai conseguir pontuar. E como que funciona a pontuação? De acordo com a cor da vareta, é a pontuação. Isso vem na própria caixinha do joguinho, tá? Aí tem as pontuações certinho. O preto é 20 pontos, a varetinha preta num jogo só tem uma varetinha. No meu tem duas varetinhas pretas porque tem 2 jogos, mas é geralmente uma só. O vermelho vale 10, o azul vale 5, o verde vale 2, o amarelo, que eu tenho certeza que não deve estar aparecendo aí, vale 1 ponto. Então, conseguiu retirar sem movimentar os demais? Na regra do jogo mesmo das varetas, a criança pode ir pegando, se ela não mover nenhuma outra, se ele conseguir sempre tirar sem mover as demais, ele pode tirar até o final, só que aí vai perder a graça. Então, o que você vai fazer? Você vai estipular a quantidade de varetas que cada equipe pode tirar. Então, se o aluno tirou a primeira, não movimentou nenhuma, então ele vai tirar a segunda. Quando chegar na terceira, é a última. Daí ele não pode continuar retirando, mas você pode estipular 3, 4, 2, quanto você quiser. A vareta preta é a que mais pontua e ela é a única que pode ser utilizada para auxiliar a retirar as demais. Só ela. As outras não pode. Tá certo? Então vai funcionar desse jeito. Fez a pergunta, acertou, tenta pegar a varetinha, conseguiu pegar a varetinha, vai pontuando. Você registra no quadro os pontos ou você pode registrar também numa folha de papel. Uma folha assim, marcando os pontos, é bom você colocar num lugar visível para eles poderem ver, tá? E assim você vai fazendo. Professora, e se a criança movimentar a vareta já na primeira jogada? Daí ela não vai pontuar, a equipe dela não vai pontuar, tá certo? Então é um jogo que vai ser muito bom, porque vai exigir concentração deles para brincar. Eu tenho certeza que os seus alunos vão gostar. Então, além do jogo Pega Varetas, eu trago a sugestão também, professor, de você reutilizar aquela dinâmica inicial da brincadeira da obediência. Então, o que você vai fazer? Se você perceber que seus alunos gostaram bastante dela, você pode continuar essa brincadeira no final. Então, as regras vão ser as mesmas, eles vão sentar uns de frente para os outros, vai colocar a bolinha no centro, os comandos vão ser os mesmos, mas vai ter as perguntas junto. Então, quando você separa eles em equipes também, né? Quando você disser bolinha e eles pegarem, a equipe que tiver mais bolinhas, ela vai pontuar já de cara, já de primeira. Aí você pode estipular 2 pontos, 3, 4, 5 pontos, quantos pontos você quiser. A equipe que pegou menos, eles vão ter que responder uma pergunta para poder pontuar. Se eles acertarem a resposta, eu vou dar o mesmo ponto que a outra equipe recebeu por ter pego a bolinha. Tá ok? Isso para estimular eles. Porque os que pegaram a bolinha, eles merecem o ponto porque estavam atentos. Mas os que acertaram a pergunta, eles estavam atentos no momento da história. Então, o ponto vai ser igual para os dois. Mas isso é uma regra que você pode mudar também, professor. Então, são essas as 2 brincadeiras. A terceira é a da própria lição, que com certeza você já deve ter lido, que é a brincadeira de mímica. Eu já fiz com os meus alunos, eles gostaram bastante, foi bem engraçado. Então, o que você vai precisar é de uma caixinha ou de uma latinha, palavras relacionadas à lição, e a própria lição ela já traz algumas palavras como sugestão. Você coloca ali dentro, você pode fazer como se fosse uma brincadeira de batata quente, colocar eles em si, colocar um hino a tocar. Onde a música parar e a criança estiver com a caixinha ou com a latinha, ele vai ter que tirar uma palavrinha, vai ter que ler sem que os outros vejam, e ele vai fazer uma mímica para que os colegas tentem adivinhar que palavra que é. Aí, para auxiliar, você vai dizer, sempre relacionado à lição, crianças, são palavras relacionadas à lição. Ele fez os alunos descobriram, volta de novo para a brincadeira da batata quente. Ou, você pode simplesmente colocá-los em fila e cada um vai tirando uma palavrinha, você dá um tempo para eles lerem, imaginarem o que eles vão fazer e depois vai chamando aleatoriamente, os outros tentam descobrir. Pode dividir em equipes para ver quem que acerta mais. Daí fica de acordo com a sua vontade, professor, e conforme você conhece os seus alunos, tá ok? Então, professor, são essas as dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês.
Todo o material de apoio ele vai estar disponível no nosso site, sempre o link do site aparece aqui no cantinho, que é o www.eb-blumenau.com.br. Esse é o nosso endereço, ali você vai encontrar os subsídios da nossa classe e de todas as demais classes e o material em PDF para você poder baixar para dentro do seu computador, tá ok? Se você quiser participar do nosso grupo, nós temos um grupo no Facebook e você pode nos encontrar lá, EB Classes Juniores Blumenau. Tá ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui e desejo a todos uma excelente aula e até a próxima.